Bom dia, pessoal, tudo bem? Como estão? Eu tô com essa cara de quem acaba de acordar, porque na verdade eu acabei mesmo. Nem vou mostrar para vocês que já são mais de 10 horas, mas estamos numa emenda de feriado, não é mesmo? Nos permitimos. Hoje eu vou falar sobre uma coisa absurdamente útil no inglês, que é essencial e que é simples. É muito fácil de entender e que às vezes é complicado só por um detalhinho que a gente vai até mencionar aqui. Vamos falar do would, do futuro do pretérito. Meu Deus, o que é isso? Não precisa nem saber, a gente não precisa nem de nome aos bois. Mas futuro do pretérito é quando você ia fazer uma coisa e não vai mais porque mudou de ideia. É um passado, é um presente que deixou de existir porque você mudou de caminho, né? Bom, a gente não usa o futuro do pretérito na nossa língua da maneira que deveria ser. A gente não conjuga o verbo. A gente não fala nós choraríamos, nós transformaríamos, nós viajaríamos. A gente não fala eles viajariam. É muito raro. Salvo em contextos muito formais, a gente não usa. E por que a gente não usa eu choraria? Porque a gente teria que conjugar em todas as pessoas e ter 6 formas diferentes e é muito mais fácil falar iria chorar. Se você fala iria chorar, você não precisa conjugar esse verbo e ele fica sempre no infinitivo. E é bom, porque aí você fala ela ia chorar, a gente ia chorar, eles iam chorar e fica tudo a mesma coisa. Percebeu que a gente tem a preguiça até de falar o iria? O iria seria a forma conjugada da maneira correta se a gente quisesse. Mas como ninguém está aqui para ser correto, a gente está aqui para ser prático, para se comunicar, a gente transforma num ia. Né? Então a gente não fala nem nós iríamos chorar, a gente fala a gente ia chorar. Né? Percebe que uma coisa que a gente faz para facilitar a nossa vida, a gente fala ia servir, ia comer, ia beber, ia viajar, ia ter, ia jogar, ia dormir. É uma coisa que a gente fala para ser prático, no inglês é a única forma que existe de ser usada, ou seja, você não pode pegar esse verbo care, esse verbo fit, esse verbo pay, não dá para pegar esse verbo e conjugar ele no final para ele ficar bonitinho. Não só dá para você fazer isso. Isso é ótimo, isso é ótimo. Imagina se você estivesse estudando espanhol ou outra língua que você tivesse que conjugar cada um dos verbos ali. Ok? Pronto, fizemos toda a revisão. Isso é tudo que a gente tinha para saber dessa matéria. E o would ele serve para outros casos muito raros, mas que a gente mencionou no final aqui, junto com uma música muito gostosa do Cranberries, mas a gente deixa isso para o fim. Vamos, revisão feita, né, Cristiano? Vamos dar uma olhada aqui. Bom, se eu digo o que é Tom would cry? Tom would cry é o Tom ia chorar. E that would fit, é isso ia servir. Entrem nesse site aqui, ó, eu vou lembrar de colocar na descrição do vídeo. Se você clicar aqui, ele vai ler para você, ó, que beleza. E lembre-se, escutar não faz você pronunciar bem, então repita em voz alta. Se ajude e treine assim a sua fala, porque é tudo é o seu corpo que aprende a falar, não é somente a sua mente. Eu vi falando isso, né? Vocês estão de saco cheio até. Enfim. Então, would care, o Tom se importaria. Ele se importaria. A gente fala, ele se importaria ou não? A gente fala, ele não ia se importar. Tá vendo? Esse ia do final a gente tira, a gente arranca ele. Então, Tom would care. Who would care? Quem iria se importar? Quem se importaria? Quem ia se importar? Would you stop? Você pode parar? Quando você vai falar de forma irritada para alguém fazer alguma coisa, então você fala, dá pra você fechar essa porta aí, por favor? Você fala, would you close the door, please? Né? Você não vá ser arrogante com o garçom, mas se ele estiver te provocando, fingindo que você não existe, você fala, would you please take my order? Né? Você pode, would you please help me? Se você acha que a pessoa tem obrigação mesmo de te ajudar, é uma maneira meio mal criada, assim. Mas às vezes a gente precisa. Bom, aqui a gente tem um caso engraçado, porque o nosso auxiliar aqui é o have, né? Então a gente tem esse apóstrofe S, esse apóstrofe V aqui, ele significa have, de ter mesmo, que forma o present perfect. Bom, eu ia ter pago. Aqui está no participe, está naquela terceira coluna lá que vocês adoram. Eu ia ter pago. Então, tem aqui, se o would care fica se importaria, would fit vira serviria, would have ele vira teria. Então aqui eu estou falando, eu teria pago.
uma coisa que eu teria feito lá atrás. Todo would ele serve para agora, né? I would travel today. Eu viajaria hoje, mas seria agora se não tivesse mudado de ideia. Esse have ele muda esse alternativo, essa realidade alternativa que foi abandonada para o passado. Então, I would have traveled. Eu teria viajado. I would have done. Eu teria feito. I would have told you. Teria te dito. Ok? That would help. Isso ajudaria. I wouldn't care. Eu não me importaria. That would work. Eu trabalharia. Nossa, Fausto, serve para todos os verbos? Absolutamente todos os verbos, exceto os outros modais que eu não quero falar hoje. Mas, cara, são outros 4. Né? Então você nunca vai falar I would can, I would may, I would must, I would shall. Só isso, são só esses 4, mas deve até doer o seu ouvido aí quando eu falo I would can, porque você não deve ter ouvido isso em nenhum outro lugar na sua vida, né? Porque você pode falar simplesmente I could. Tema para outra aula. Por que o would ele te engana tanto? Porque quando você entra naquele curso de inglês que precisa te dar a sensação de que você já está falando logo na primeira aula, ele pergunta assim, would you like... Então, vamos colocar aqui, would you like to go to the cinema? Acho que acertei até o exemplo, né? Would you like some coffee? Você gostaria de um pouco de café? Então, o would, ele forma todo, poderia, faria, qualquer verboria, inclusive o gostar. Então, quando você coloca would like, I would like, significa eu gostaria. Mas essa forma, ela não serve só para você sair oferecendo as coisas para os outros. E chamando os outros para ir no cinema e chamando, né, e oferecendo as coisas. Serve para todos os outros. Tom would agree, o Tom ia concordar. Tom would leave, o Tom ia partir, ia embora. A gente não vai ver tudo, porque é muita coisa, e o vídeo não precisa ser longo, ele só precisa mostrar para você, para que você entenda e comece a exercitar. Mas comece mesmo, entre na página e clique aqui e faça. Eu vou te dar uma informação adicional, que você não precisa nem usar, mas eu só quero que você saiba que exista. Que exista, não que existe. Vamos... lembra do I use it to? I use it to go. I use it to go to school. O que é I used to go to school? Eu costumava ir para a escola, mas aí é uma coisa bem ritmada, né? I used to talk to her. Eu costumava falar com ela, dá uma impressão de que assim, a coisa sempre acontecia de maneira constante. Mas não tem quando você encontra uns amigos de infância e você começa a desenterrar umas coisas lá das antigas e fala, lembra quando a gente descia essa rua aqui de que a gente ralava todos os joelhos? Não é uma coisa que você tinha o hábito de fazer, não é uma coisa que você combinava de fazer toda tarde ou uma vez por semana. É uma coisa que acontecia. E aí quando você vai fazer esse remind, assim, essa coisa de reviver as suas lembranças, então você fala we would go to school in the morning. Não, we used to go to school in the morning, a gente costumava ir para a escola na parte da manhã, mas se à tarde, de vez em quando a gente jogava videogame e depois fugia de casa, né? Para andar de bicicleta sem permissão, aí você fala que we would do it, a gente faria isso, era uma coisa que acontecia. Então nessa música deliciosa da The Cranberries, ela fala there was a game we used to play, we would hit the town Friday night and stay in bed until Sunday. E esse ir para a cidade na sexta-noite e ficar na cama até o domingo não é uma coisa que eles faziam toda semana, mas era uma coisa que acontecia na época que eles eram jovens. Olha que bonito, olha que romântico. Então escute essa música até desgastar o seu tímpano, mas toda vez que você escutar a música, escute já tendo interpretado, não caia nessa crença que eu não sei de onde veio, de que você tem que se esforçar para entender, e aí você escuta a música inteira, entende 2 frases e ela não está te servindo para nada. Depois de ter interpretado, escute, saiba o que está sendo dito. Se você esqueceu uma parte, volte aqui e veja de novo. É importante você ver essa tradução. Depois a gente vai fazer um vídeo especificamente sobre esse mito do não pode traduzir, e não faz sentido nenhum, senão a gente ficaria no meio de um monte de chineses e aprenderia chinês só por estar lá. Não, você tem que entender o que significa a mensagem para associar com o código e aí fixar e começar a ser capaz de decodificar essa mensagem nesse código. Mas primeiro você tem que entender o que quer dizer. Ok? Bom, caso você tenha vontade, eu vou passar bem rápido.
a partir daqui. Então eu vou disparar. I wouldn't care, não me importaria. That would help, eu ajudaria. Isso ajudaria. That would work, isso funcionaria. Não é que isso trabalharia, isso funcionaria. Tom would agree, ele concordaria. Tom would leave, ele partiria. Would I kid you? Kid é engraçado. Kid a gente está acostumado com uma criancinha, né? Mas também é iludir. Uma criança é iludida com a própria imaginação. Então dá pra... Entendeu? Would I kid you? Eu te iludiria? Sim, tem umas meninas aí que faz isso o tempo inteiro com a gente. Então, would Tom do it? Ele faria isso? Would you relax? Lembra daquele would you, né? Pedindo alguma coisa do tipo, dá pra fechar essa porta aí? Would you close the door? Então chega pra pessoa e fala, would you relax? Dá pra você relaxar aí, faz favor? I would complain. Eu reclamaria. I wouldn't do it. Eu não faria isso. It wouldn't help. Isso não ia ajudar em nada. It wouldn't last. Sabe o que é last, além de último? Também é durar. Então, it wouldn't last é quando você vai lá na Santa Efigênia e olha para aquelas coisas que vêm da China, assim. Você fala, it wouldn't last. It wouldn't work. Nem ia funcionar esse negócio aí, não compra não. Tom would accept. A gente tá falando muito do Tom e você não pode estudar pensando na vida do Tom porque você nem conhece o cara. Então você vai colocar quem você conhece aqui e vai tentar contextualizar. É dessa maneira que você aprende. Como é que você aprende essa palavra accept? Não é você tem que traduzir, né, no primeiro ponto, mas depois você não pode continuar na tradução, você não pode ficar falando accept, aceitar, accept, aceitar, accept, aceitar. Contextualiza. Tom would accept, então você pensa, would Camila accept? Será que a Camila ia aceitar? Entende? Você usa num contexto onde essa palavra faça sentido. Então, quando você quiser aprender a palavra to buy, você não vai ficar associando e olhando comprar. Vai comprar, vai comprar, vai comprar. Aí, na quinta palavra que você começa a fazer isso, você já esqueceu a primeira. Então, pensa nas coisas que você quer comprar, né? I would buy a Toyota Supra if I had money. I would buy a ticket to Japan. I would like to go to Japan. Então, I would buy a ticket to Japan. Eu compraria uma passagem para o Japão because I would like to go. Porque eu gostaria de ir. Né? Would you join me? Você viria comigo? Tom would be mad. Ele ficaria puto. Não tem aquele dia que seu chefe te deixa descontrolado. É um mad. Use muito essa palavra. Tom wouldn't lie. Quem não mentiria pra você, né? Wouldn't lie. Wouldn't run. We wouldn't care. Nós nos importaríamos. I would like that. Eu gostaria disso. I would have waited. Viu have aqui? O que acontece? Esse would ele se associa ao ter e não ao esperar. Então fica, eu ia ter esperado, eu teria esperado. I would have waited. I would have waited if you had told me. Eu teria te esperado se você tivesse me dito. That would be fun. Isso seria divertido. That would follow. Isso daria seguimento. Tom would say yes. Ele diria sim. Ele me contaria. Ele não viria. Ele não saberia. Estão substituindo o Tom aí pela pessoa que é relevante para vocês, no contexto em que é relevante para vocês, ok? Wouldn't know, ele não saberia, né? Wouldn't mind, não se importaria. Então pense em alguma coisa que você pegaria emprestado sem pedir de alguém, porque você sabe que ela wouldn't mind. Wouldn't quit, ela não pararia, ele não pararia, desistiria. Wouldn't stop. What would happen? O que aconteceria? What would Tom do? What would she do? What would my mother do? What would my father do? O que meu pai faria? Alright? Chega, né? Bom, pratiquem bastante isso. Depois eu vejo se eu dou continuidade a esse vídeo num outro com formato de podcast para vocês escutarem aí. Assim, um vídeo que não inclua a parte de explicação, em que eu de fato leia na íntegra em inglês com a tradução. Espero que vocês gostem, espero que seja útil. A gente se vê na próxima.